hoje. Muito bem, olha, este final de semana foi bastante movimentado em Icó, principalmente pelo fato de Maria Aparecida, uma jovem encontrada morta na sua residência, encontrada morta em uma casa na rua Monsenhor Frota, nas populares do Senhor Batista. A polícia foi acionada e foi até ao local. A princípio, tudo indicava um homicídio. As evidências, a linha investigatória da polícia de que Maria Aparecida possivelmente teria assassinada. E na investigação também a polícia apontou um suspeito, que foi decretada sua prisão e o suspeito então foi conduzido à prisão. Também uma posição médica de que possivelmente a moça teria sido abusada sexualmente. Uma linha de investigação e evidências que levou à prisão do suspeito da possibilidade da morte de Maria Aparecida. Com a continuação das investigações, então houve um reviravolta enorme, né? A princípio, a própria família de Maria Aparecida acreditava que a morte foi algo natural, foi uma morte natural que ceifou a vida desta jovem. E aí, o delegado, doutor Vicente, em uma entrevista concedida ao repórter Marcondes Reis, nos traz a informação de que fato foi uma morte natural. O rapaz apontado como o suspeito da morte, a prisão dele revogada. E o doutor Vicente, em sua fala, que você vai ouvir agora, ele também menciona o fato de reconhecer humildemente, né, uma falha ou um erro numa linha de investigação. Olha, gente, vamos acompanhar este caso e vamos ouvir o doutor Vicente numa entrevista concedida ao repórter Marcondes Reis, falando sobre o reviravolta deste caso que envolve a morte de Maria Aparecida aqui no município de Icó. Vamos acompanhar. Josefa Campos Monteiro, mais conhecido como os populares do Senhor Batista, né, como é tradicionalmente conhecido aqui na cidade. Teve reviravolta nesse caso, doutor? Teve sim. Na verdade, a gente tem que assumir a condição de humildade, né, de justiça, né. Fui o responsável por decretar a prisão em flagrante de um suspeito e o Poder Judiciário homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva desse mesmo investigado, né? Só que a materialidade não foi comprovada, né? No dia seguinte, o médico legista me ligou e falou que fez todo o procedimento, né, de necrópsia e, é claro, todo procedimento invasivo. Uma coisa é você fazer análise externa do corpo, né? Outra coisa é o corpo fala, né? E a medicina legal, ela é muito interessante, é um exame muito seguro, né? A necrópsia. E houve todo o procedimento invasivo de abertura do corpo e tudo, e não teve sinal algum de violência. Todos os quesitos que eu apresentei a perforce foram enfrentados, foram respondidos e de uma maneira contundente em relação à morte natural. Então, a população deve evitar o sensacionalismo e deve evitar cometer a infração penal de falso alarde, né? É verdade. Porque muitas vezes a mentira bem contada é que o povo quer ouvir, mas a gente preza pela verdade, né? E assim, eu tive a humildade de, no mesmo procedimento em que eu decretei a prisão em flagrante, eu fiz meu relatório apresentando o laudo para o judiciário e solicitando arquivamento e relaxamento da própria prisão que eu teria decretado, né? Sim. Seria a revogação da preventiva já, porque o juiz já tinha também decretado, mas aí já não era
comigo. Mas assim, a morte, assim, sem sombra de dúvida, foi em decorrência do acidente vascular encefálico hemorrágico, né? O investigado, ele esteve seguro em todo instante de autorizar, inclusive, a coleta de material genético para comparação, pedir exame de DNA, de outras coletas genéticas. Apreendemos lençóis, roupas, as vestes, fizemos todo o procedimento. Alguns exames ainda não tivemos resultado, por exemplo, para constatar se a falecida estava embriagada ou se teria feito uso de substância entorpecente. Nós ainda não temos ainda o resultado e também não temos o resultado se houve alguma conjunção carnal, que a gente acha muito difícil de ter acontecido. Sim. Em princípio, suspeitávamos, né, porque existiam sangramentos, né, na região que foi também, a questão também foi enfrentada no laudo pericial, né, e o médico de plantão no hospital regional, muito acertadamente, né, ele considerou a morte suspeita e fundamentou, até porque a negativa de uma certidão de óbito, negativa de qualquer ato administrativo deve ser fundamentada. E nessa situação tinha muito fundamento mesmo para suspeição. E para completar ainda, a gente achou alguns sinais estranhos, né? Inclusive o suspeito, né, que era a única pessoa do sexo masculino que estava no apartamento, tinha alguns arranhões nas costas, como se fosse alguma lesão de defesa, e nas mãos também, o que fez a gente suspeitar. Mas a gente acredita muito na precisão e na questão científica do laudo, né, do exame pericial, né, na responsabilidade dos médicos, que eles não dão palpite, não dão opinião, é uma análise científica, e foi concluído como uma morte natural. Pode ainda se cogitar algum crime, há uma remota possibilidade ainda, né? Por exemplo, de início pensávamos, né? Foi estupro seguido de homicídio. Bom, uma coisa é certa: se houve conjunção carnal ou algum ato libidinoso, que a gente não acredita muito mais atualmente, até porque ele estava com a esposa dele, a falecida irmã da esposa, né? Estava no outro quarto, né? Se houve, não houve com violência. Ela maior de idade, poderia ter sido com consentimento. Isso. Só que existe outra versão: se ela estivesse embriagada, aí configuraria um estupro de vulnerável, né? Mas a gente também acredita que não houve, né? Em princípio, a gente não pode construir juízos precipitados, né, para condenar alguém que existe uma grande chance de ser, nessa situação, inocente, né? Inclusive, doutor, na sua fala a gente observa até o doutor chamando a atenção para que tomem cuidado com as precipitações que vocês publicam nas redes sociais. Eu vi muito assim, algumas publicações condenando o rapaz, fazendo juízo que é um monstro, que é isso e que é aquilo, e vamos deixar as coisas, o processo se finalizar ali por completo, depois que o doutor receber todas os resultados, que ainda faltam alguns a serem apresentados ao delegado, mas a princípio já foi dada aí a causa da morte como morte natural, para que as pessoas tomem cuidado, para que não sofram um revés, né? E de repente tenham que estar lá de frente do delegado, prestando esclarecimento, tendo que dar depoimento sobre uma notícia falsa, uma acusação sem sentido, sem ter como comprovar, e isso causa também um crime, não é isso, doutor? Com certeza. A gente já está esclarecendo que não houve crime, foi uma morte natural em decorrência de acidente vascular encefálico hemorrágico. Os sangramentos, eles ficam não só na cabeça, né?
o médico tem a precisão científica para falar tudo isso, né? O laudo está muito bem detalhado, né? E assim, a população toda está consciente de que a causa mortis foi essa, né? Já sabe que nesse ponto é inocente. Então, se alguém propagar, estará cometendo um crime de calúnia. E pelas redes sociais, segundo nossa atual redação do Código Penal, a pena é aumentada em triplo, né? É um crime de ação penal privada, né? Mas além disso, ainda tem uma contravenção penal, né, do falso alarde, né? Isso. Sai alardeando uma coisa que não existe, né? Que é uma contravenção penal também que é passível de procedimento de TCO, né? De responder no juizado especial. E o doutor Vicente até pode falar melhor, né? Ele pode falar bem melhor do que nós. Olha, muito bem, você acompanhou aí o doutor Vicente trazendo os esclarecimentos sobre a morte da Maria Aparecida, uma jovem que foi encontrada morta na rua Monsenhor Frota, nas Populares do Senhor Batista. O doutor Vicente deixou muito claro em sua fala ao repórter Marcondes Reis de que, a princípio, os indícios que foram colhidos pela polícia apontava para um possível estupro, um abuso sexual com Maria Aparecida, seguido de um homicídio, né? Estupro seguido de morte, de assassinato. Com todo o trabalho pericial da Perforce, com todo o trabalho pericial da autópsia, veio então o fato real de que não houve nenhuma violência contra a Maria Aparecida, não houve estupro e de que a morte dela seria sim uma morte natural. Ele coloca aqui na sua fala de que houve aí um traumatismo craniano, uma morte encefálica que levou a vida da Maria a ser ceifada, né? Então, esses são os fatos esclarecidos. A pessoa suspeita, de fato, já foi pedido o relaxamento da prisão, o delegado já fez aí os seus esclarecimentos para a justiça e ele até menciona o fato de agir com humildade, reconhecendo de forma muito humilde que os fatos a princípio, das evidências a princípio, não foram respondidas diante da perícia, né? As evidências, tudo aquilo que a princípio eles estavam trabalhando numa linha de investigação, não foi respondido de forma positiva, claro, pela perícia forense, né? A perícia trouxe uma resposta contrária àquela linha de investigação. E aí, ele também pede para que tenhamos cuidado, a população tenha cuidado para não estigmatizar o acusado, que até então era suspeito do crime, diante dessa situação é um inocente, né? Diante dessa situação é um inocente, né? Não é o caso de outras ações que possam existir contra esse rapaz ou contra a suspeita inicial contra esse rapaz, ok? Então, morte natural, Maria Aparecida, que foi encontrada morta na rua Monsenhor Frota, nas Populares do Senhor Batista. O laudo da autópsia confirma morte natural. E lamentamos aqui essa situação, lamentamos a morte da Maria Aparecida, uma jovem, né? Uma vida tão promissora, certamente com um futuro pela frente, mas infelizmente a sua vida chegou à conclusão neste final de semana através aí dessa fatalidade.